é o Alzheimer? A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, ou seja, é um processo continuado, progressivo, de perda de funções cognitivas, de funções mentais, de memória, de capacidade de executar os atos no dia a dia, de planejamento, de orientação no espaço. Isso vai acontecendo ao longo do tempo, em velocidades variáveis, um pouco mais lento, um pouco mais rápido, fazendo com que haja uma dependência nas atividades de vida diária. Doutor, quem tem um pai, uma mãe que teve ou tem Alzheimer, essa pessoa corre o risco de ter também? É uma doença hereditária? Sim, existe a relação da doença de Alzheimer com vários genes. Existe sim linhas de pensamento, de pesquisa em torno disso. E há o pensamento também de que filhas de pessoas com Alzheimer têm maior risco de desenvolver a doença. Se estima 3 a 4 vezes, quando você tem pai e mãe, chegando a 10 vezes mais chance de desenvolver doença de Alzheimer com o envelhecimento. Tem algumas, sei lá, características que a gente pode já identificar, por exemplo, numa pessoa que 40 e poucos anos, jovem ainda, um jovem adulto, alguma coisa ali dentro do dia a dia dele, dá para identificar já que pode ser que seja um princípio de Alzheimer ou não existe isso, só dependendo de uma determinada idade? Bom, de acordo com as pesquisas, a doença de Alzheimer, a patologia do Alzheimer, que tem a ver com o acúmulo de uma determinada proteína, a proteína beta-amiloide, acontece 20 anos antes do surgimento da doença. Existe uma fase em que o indivíduo pode apresentar um comprometimento cognitivo leve, ou seja, ele tem prejuízo de algumas dessas funções com mínima ou nenhuma alteração na sua funcionalidade. Ou seja, você tem algum esquecimento e esse esquecimento está presente para fatos recentes, mas você consegue funcionar na tua rotina normalmente. Por outro lado, quando esse processo vai piorando e você vai envelhecendo, e aliado a alguns fatores como o uso excessivo de álcool, depressão, trauma craniano, a questão do acidente vascular cerebral e outros fatores, infecções, por exemplo, a Covid mostrou isso também, você tem uma piora desse quadro, um avanço desse quadro e desenvolve a doença propriamente. E aí você passa a ter, além de algum esquecimento ou alguma dificuldade no planejamento ou alguma dificuldade na orientação espacial ou a mistura deles, você passa a ter essas alterações que vão piorando, aliado à dificuldade, digamos assim, de executar atividades no dia a dia. Ou seja, fazer feira, fazer compras, cozinhar, dificuldade de guardar um recado, dificuldade de interagir com as pessoas, se perder na rua enquanto está dirigindo ou quando pega o ônibus. Então isso vai piorando ao longo do tempo e aí se configura a demência. Agora, no caso das pessoas que são mais idosas, elas têm... Isso já começa a se manifestar a partir de uma determinada idade ou não? Tem gente que pode se manifestar mais cedo, tem gente que pode se manifestar mais tarde? Isso é variável, mas se diz que a doença de Alzheimer ela pode começar dos 50 anos em diante. Você tem casos que são pré-senis, que acontecem antes dos 65 anos e que têm algumas características, como por exemplo o acometimento da fala ou alterações de comportamento. E existem aqueles pacientes com mais de 70, 80 anos que naturalmente quanto mais vai envelhecendo, aumenta o risco, aumenta a chance de apresentar esses sintomas. Geralmente com comprometimento da memória para fatos recentes, mudanças do comportamento, alterações nas atividades do dia a dia, Isso é variável de pessoa para pessoa, algumas evoluem mais rápido, outras evoluem mais devagar.